Bom dia a todos, meu nome é Sérgio, eu sou o diretor técnico da Verano. Para quem não conhece, a Verano é um parceiro de longa data da Primavera, que foi adquirida pela Oracle, e estamos aqui para apresentar um novo produto lançado para gerenciamento de projetos e portfólios, que é o Oracle Primavera Cloud. Então, queria apresentar aqui, está também o Rodrigo Takebayashi, que cuida da parte de vendas dentro da Oracle, e o Bruno Mega, que é uma pessoa especializada no produto e também da Oracle, ok? A Verano vai explicar para vocês esse novo produto. Bom, hoje a Verano é um dos maiores agentes da divisão da Oracle Construction, né? Após a Oracle ter adquirido o Primavera, ela vem aperfeiçoando os produtos, e o Oracle Primavera Cloud é um novo produto, ele não é uma versão nova do Primavera P6. Na verdade, ele veio substituir uma série de produtos que a antiga Primavera tinha, como o P6, o próprio Oracle Portfolio, o Primavera Portfolio, havia também o Contract Manager. Então a Oracle, desde a aquisição, ela vem desenvolvendo um produto novo que é vendido na modalidade SaaS, Software as a Service, e roda na nuvem, né? A Verano é um representante antigo da Primavera desde 88. Nós somos um parceiro importante, temos uma presença em toda a América Latina, e agora também estamos atuando no México e na Flórida. Bom, o que é o Primavera Cloud, tá? Como eu falei, o Primavera Cloud não é uma evolução do P6, né? Tudo foi redesenvolvido num ambiente HTML5, sem JavaScript, numa tecnologia super web, e ele é alugado anualmente, ele é vendido numa forma de aluguel. Não necessita nenhuma infraestrutura do cliente para que vocês tenham acesso ao Primavera Cloud. E ele faz a gestão não só do projeto, mas ele faz a parte também de gerenciamento de custos, gerenciamento de portfólios. Isso vai ser, por exemplo, desenvolvido aqui nessa apresentação. Então, qual que é a visão do Primavera? A visão do Primavera, do Oracle Primavera Cloud, além de se integrar, ele se integra totalmente tanto com o P6, que é o produto mais conhecido, como também com o Project. Ele pode receber informações do P6 ou do Project a nível detalhado ou a nível gerencial, e integrar isso no ambiente que vai desde o controle das ideias de um projeto novo, a priorização desses projetos, até o controle e execução desses projetos em custo e tempo, e com colaboração, e verificando se esses projetos aderem às premissas iniciais que foram adotadas quando esse projeto foi colocado na mesa pela empresa, pela corporação. Okay? Então, ele é uma ferramenta completa, totalmente web, totalmente vendida nos servidores da Oracle, não necessita nenhuma contratação adicional que não seja esse produto. Então, qual que é o ciclo do Primavera Cloud? Ele controla ideias, demandas, planejamento do capital, desenvolvimento de business case. Ele planeja também atividades e recursos, tem uma rede de precedências com todos os recursos que tinha o P6 aqui dentro, mais para uma visão de gerenciamento executivo do que de gerenciamento detalhado, né? Aquele que gosta e quer usar o P6 no gerenciamento detalhado pode continuar fazendo integração, por exemplo, a nível de WBS com o Primavera Cloud, ou trazendo todo o planejamento dentro do Primavera Cloud. Aqueles que não têm P6 podem usar toda a parte de scheduling do Primavera Cloud sem a necessidade de usar o P6. Né?
Então, ele é um produto novo, totalmente integrado em todas as áreas, todas as disciplinas do PMA e do gerenciamento de projetos. Então, ele vai servir tanto para o executivo, o gerente de portfólio, para os executores, para o gerente de projeto. Ele tem uma coisa muito importante, que o Primavera Risk está embutido nele, era uma ferramenta cara, que agora ela é default, vem dentro do Primavera Cloud, com toda a parte de análise de Monte Carlo, eventos de risco, cronogramas com probabilidade de 80% de ter sucesso, controla todos os riscos financeiros. Então, tudo isso já vem dentro dessa nova ferramenta. Tá? Então, ela serve para todo o pessoal que está envolvido em projetos, eles vão estar totalmente atendidos dentro dessa nova solução. Então, a parte de alinhamento estratégico, que é o primeiro slide que nós vamos apresentar, você ainda tem também, depois de feito o alinhamento estratégico, você pode ter várias visualizações para selecionar quais aqueles projetos que aderem aos eixos de significância da empresa. Por exemplo, se é um projeto para melhorar uma instalação existente, para ela fazer uma melhor performance, se é um projeto que vai trazer uma rentabilidade maior para a empresa. Por exemplo, as empresas de engenharia têm que escolher que projetos ela vai entrar em licitação, que vale a pena ela investir em fazer proposta. Então, toda essa parte de alinhamento assim, da estratégia da empresa é feita aqui dentro, né? Também a parte de gestão do portfólio, ou seja, uma vez que o projeto vire uma coisa a ser executada, ela fazer toda a gestão, tanto de prazo como de custo, como colaboração, né? Vai gerir não só o portfólio, mas cada projeto, como faz o P6 hoje, com cronogramas, com caminho crítico, toda aquela parte do P6 está aí dentro, né? E todos os dashboards e visibilidade e monitoramento, ou seja, toda uma parte de dashboard gerencial, né? Depois dessa minha apresentação, o Bruno Mega, que é o pré-venda da Oracle, ele vai apresentar o produto ao vivo para vocês, né? Hoje a gente vai focar mais no que faz, não como faz, e a gente deixa para vocês fazerem perguntas no chat, que a gente vai responder no final, ok? O que não der tempo, depois vocês deixem o telefone à empresa, nós vamos atender individualmente cada um que tiver um interesse maior em aprofundar sobre a solução. Bom, então, falando da parte de alinhamento estratégico, né, você tem toda uma parte de scorecards, ou seja, de índices de desempenho. Por exemplo, se esse projeto ele vai ser... ele está ranqueado para melhorar a performance de um ativo, de uma instalação, se é para melhorar o retorno do investimento da empresa nesse projeto, ou se é para conseguir uma maior participação no mercado. Então, em cima desses critérios, ele vai fazer todo o alinhamento de projeto e ajudar vocês a escolherem, dentro do orçamento que vocês têm para o ano ou para o período, a escolher os projetos que têm maior pontuação nesse ranking. Então, ele tem toda essa parte de alinhamento estratégico, né? Quem usava, por exemplo, outros produtos que faziam isso, hoje são totalmente atendidos por essa ferramenta, né? É uma ferramenta de ótimo custo-benefício e ela pode ser comercializada tanto contando usuário, ou, por exemplo, se você quiser ter essa ferramenta para todos os... Opa, tem alguém aí com o microfone aberto. Sérgio, você quer fechar o microfone? Ótimo. Então, ele pode ser usado para vocês selecionarem quais são os projetos que vocês vão tocar no período, né? Então, quem usava ferramentas Excel, outras ferramentas, Clarity ou HP, hoje é totalmente atendido dentro de uma única ferramenta. Ok? Toda a parte de planejamento de capital, né, que vai, vamos dizer, você achar os fundos, onde eu vou pegar o funding, o investimento para tocar o projeto, né? Todos os gráficos de bolhas que vocês costumam usar, os pessoal que trabalha com planejamento de capital, né, coloca eixos, por exemplo, um eixo eu tenho custo, outro eixo eu tenho ranking, e aí eu vou ver o tamanho da bolha, pode ser o ranking maior, e sim, vocês podem
ter várias visões de como vocês querem enxergar, ou a tua diretoria quer enxergar os projetos que estão propostos e quais são que vão ser executados, né? E também ele faz todo o planejamento da parte financeira que vai ser necessária para tocar os projetos. Isso é muito bom para os owners, para as empresas que investem em capital plan, né? Em planejamento de capital. Ele tem todo um workflow, ele tem um GED aqui dentro, ele faz gerenciamento de documentos, tá? E vocês podem configurar formulários de workflow, por exemplo, para vocês aprovarem um projeto, aprovarem uma medição, vocês desenham os formulários, né? Definem esses workflows dentro da ferramenta. O Bruno Mega vai mostrar isso rapidamente para vocês. Isso é uma apresentação de 1 hora, eu estou falando bem rápido, né? Porque a ideia hoje é dar para vocês uma visão assim, bem geral do produto, ok? Então ele tem... essa facilidade, né, de poder fazer essa configuração de ideias e formulários. Então, ele tem essa parte de priorização, né, como eu estou falando, mapas de investimento, scorecards, métricas, tudo que vocês, todas as ferramentas para vocês entenderem quais os projetos que vocês vão tocar dentro da empresa. Né? E aí, uma vez que vocês resolvam, a diretoria ou a empresa, a corporação resolva tocar os projetos, você passa a gerenciar o portfólio, né? Que pode ser um conjunto de projetos ou projetos individuais, tá? Então, esse gerenciamento de portfólios, aí vocês podem, por exemplo, gerenciar a capacidade de recursos, ou seja, vocês podem, em todo o portfólio ou programa, vocês podem entender se há necessidade de recursos adicionais, onde estão os gargalos, toda aquela parte de nivelamento de recursos que tinha no P6, aqui vocês podem ter visões do portfólio, como vocês tinham no P6, ou no Project, né? Com monitoramento da utilização dos recursos por múltiplos projetos. Essa parte assim, foi toda redesenvolvida, toda web, né? Está nesse novo produto, ok? Entrando aqui na parte de gestão dos projetos em si, né? Aí eu estou mergulhando do portfólio para o projeto. Vocês têm todo o planejamento físico, né? Com redes de precedência, com as funcionalidades do próprio P6 aqui dentro hoje, né? E, assim, vocês não são obrigados a abandonar o P6 que vocês têm. Ele conversa com o P6 que vocês têm em qualquer nível, desde o nível detalhado até a nível de WBS ou de Activity Code, para que você dê uma visão, às vezes, para um diretor que não quer ver a picuinha do projeto, o último detalhe do projeto, quer ver o WBS a nível 3 ou a nível 2. Então, ele tem essa facilidade de integração. Tá? E também a parte de controle financeiro, tá? Ele tem a estrutura de CBS, né? Isso é um pouco diferente do P6, né? O Bruno Mega vai mostrar. Essa parte de CBS está melhor, até melhor estruturada que é o P6, porque normalmente os centros de custo eles não batem com o WBS, eles têm uma ligação N para N entre um código de custo e um código de WBS para você poder fazer, vamos dizer, o valor ganho ou checar progresso contra dispêndio de custo. Ele é mais amigável que o P6 para controlar custos, ok? Toda a parte de alocação de recursos no projeto, como tinha no P6, né, no Project. Você pode monitorar o progresso, né? Ele pode rodar no mobile também para monitorar progresso. Tem um suporte para valor agregado. A parte de riscos, como eu falei, ele tem o Primavera Risk, que tinha Monte Carlo, ele está aqui dentro, agora foi redesenvolvido aqui dentro. Então, vocês podem fazer assim, toda a parte de análise dos cronogramas probabilísticos, ou saber qual é a probabilidade de você atingir uma meta com a probabilidade de até 80%, até 90%, o custo
projeto tem uma probabilidade de ser X milhões de reais, com uma probabilidade de 80%, todos esses dados, né? Qual é o caminho crítico mais provável no projeto e não o caminho crítico determinístico, tudo isso é feito agora aqui dentro da ferramenta. Né? Toda a parte de escopo, ele tem um capítulo muito específico para gestão de escopo, né? Em cima você tem uma série de atividades que estão dentro de uma estrutura de escopo, e vocês podem medir esse escopo dentro de cada projeto e dentro do portfólio. Né? E tem uma coisa muito legal que é o Lean Construction, ou seja, você não precisa eventualmente detalhar uma atividade, você pode trabalhar com uma programação sem ter precedências, uma programação diária de atividades e usar isso para emitir as ordens de trabalho, as work orders, né? Ou seja, você consegue, assim, você ter uma grande atividade no Primavera, ou no P6, ou no Primavera Cloud, o P6 você importa aqui, você pode definir dentro daquela atividade, num calendário como se fosse do Outlook, o que cada recurso vai fazer para atingir o final daquela atividade, tá? Que é o conceito de Lean Construction, né? Isso já está embutido na ferramenta. Para quem quer, vamos dizer assim, usar a ferramenta para programar atividade no campo, né? Ele pode chegar a esse nível de detalhe. Trabalha também na parte de custo, vocês conseguem fazer o fluxo de caixa do projeto, não só em cima das atividades, porque nem sempre o fluxo de caixa está relacionado com as atividades. Por exemplo, um contrato, ele pode atender, se tem um contrato civil que atende toda uma área civil, então você pode pôr o reflexo desse contrato na parte de custos, né, e programar o fluxo de caixa integrado ou não com as atividades do schedule. Toda a parte de gestão de fundos, né, que são as fontes de financiamento. Né? E legal, tem toda a parte de gestão de documentos com markup, e tem um pequeno GED aqui dentro. Então, todos os documentos em tempo de projeto, porque você tem uma série de revisões, normalmente se usa PDF, né? Desenhos técnicos em 2D ou 3D, então o OPC ele vai dar essa disponibilidade de vocês fazerem esses markups. Né? Ou vocês podem integrar produtos de terceiro que fazem markups específicos em softwares específicos também, como o Infograph ou Bentley, outros produtos. Toda a parte de dashboards, né? Ele é configurável, né? Vocês podem montar os dashboards para a tua corporação. Então, isso também está dentro da ferramenta. Né? E vocês podem monitorar a performance, não só de projetos, como de portfólios. Né? Não é necessário mais ficar exportando para o Excel, fazendo 500 gráficos em PowerPoint, vocês podem construir isso aqui dentro. Tá? E, retomando, os processos de negócios, formulários, workflows, não são só para ideias, eles também trabalham dentro de todo o produto. Okay? Então, eu posso fazer um workflow para provar uma medição. Então, ele é um software que também ele tem, por exemplo, ele tem ícones onde você consegue fazer chat com os recursos. Né? O recurso tem alguma dúvida, ele pode entrar via sistema e fazer chat dentro do próprio sistema. Tá? Então, ele melhora toda a comunicação, toda a comunicação dentro do projeto. E também vocês têm a possibilidade de utilizar aplicativos móveis, né? Para melhorar a comunicação, toda a colaboração, toda a captura. Aqueles que tiverem interesse em receber esse PowerPoint e mais informações, deixem o nome e nome da empresa e o seu telefone e e-mail dentro do chat do Teams que nós vamos contactar. Okay? Então, ele tem toda uma parte de segurança, né?
todos os requisitos de segurança, de confidencialidade de cada empresa, né? Toda a parte de acesso, a parte de controle de acesso é bem sofisticada, né? Vocês também têm integração via uma tecnologia moderna chamada REST, onde vocês podem se comunicar com outros sistemas, desenvolver gateways para o SAP ou para outros sistemas. Então, na verdade, ele tem um conceito muito legal que é de workspaces, tá? Você pode... Workspaces são espaços de trabalho que são independentes entre si, mas se comunicam, né? Eu vou dar um exemplo. Se vocês quiserem adotar essa ferramenta para a empresa, vocês podem ter, por exemplo, workspace para projetos de engenharia, workspace para projetos de organização interna, um workspace, por exemplo, para projetos de montagem eletromecânica que não tem engenharia. Eles têm, às vezes, requisitos diferentes, né? Ou um workspace para paradas de fábrica, ou turnaround, shutdown. Ou seja, esses workspaces, você tem várias parametrizações diferentes, uma para o workspace, uma para cada workspace. E você consegue unificar alguns relatórios corporativos enxergando todos esses workspaces. E cada workspace vai ter uma implantação e uma parametrização diferente. Ou seja, vocês vão ter vários modos de trabalhar dentro da mesma ferramenta do Primavera Cloud, né? E a Oracle tem uma opção comercial muito vantajosa de vocês terem usuários ilimitados, ou seja, vocês podem envolver os seus fornecedores, todas as pessoas, todos os stakeholders, as pessoas que trabalham no projeto dentro do Primavera Cloud. Todos eles vão receber um acesso seguro com cláusulas de segurança, ou podem adquirir poucas licenças para começar a entender num projeto e ir evoluindo. Você monta um workspace, a hora que você evolui, você vai para um outro workspace e expande o potencial do que você está querendo fazer. Então, essa parte de workspaces é muito legal. Bom, eu dei uma ideia bem rápida, né, na apresentação. Eu vou agora sair do compartilhamento e o Bruno Mega vai começar a apresentar a ferramenta ao vivo para vocês, né, e dar uma ideia de tudo que a ferramenta contém, mostrar ao vivo todas essas funcionalidades que eu descrevi. Qualquer dúvida, vocês coloquem o nome, o telefone, o e-mail no chat. No final a gente vai tentar resolver algumas, né, conversar sobre algumas, mas a gente pode fazer apresentações individuais. O Rodrigo, que está da Oracle, que está participando aqui também, nos vai ajudar nesse contato e nesse desenvolvimento do relacionamento. Então, eu vou passar agora o... Bom, pessoal, só me confirmam, por favor, vocês estão vendo minha tela? Sim? Estamos. Ok, perfeito. Então, vamos lá. Então, pessoal, muito bom dia. Eu sou o Bruno, sou aqui da equipe da Oracle e eu estou fisicamente baseado aqui no Rio de Janeiro e atendo todo o Brasil também, junto com a equipe da Verano e com a equipe da Oracle. Então, sejam muito bem-vindos ao Primavera Cloud. Eu vou mostrar para vocês, na prática, boa parte de tudo que o Sérgio mostrou e comentar um pouco mais sobre facilidade de interface, porque eu acho que, além da funcionalidade propriamente dita, né, é interessante comentar algumas evoluções em termos de usabilidade, para deixar o produto mais agradável e mais user-friendly, que a gente chama, né, para o usuário final. Então, se você nunca entrou no Primavera Cloud antes, provavelmente essa vai ser a primeira tela que você vai ver quando entrar. É uma tela de boas-vindas, onde tem alguns links aqui. Se eu quiser abrir um projeto, assinar um projeto, tem um vídeo para mostrar como funciona o Primavera Cloud e algumas centrais de ajuda. Então, se você visitar o centro de treinamento, você vai ter uma grande biblioteca de vídeos, tutoriais explicando, ensinando como funciona o Primavera Cloud. Então, em termos de treinamento, o próprio treinamento online da ferramenta tem bastante coisa que vocês podem se servir com eles.
Bom, assim como no Windows, que a gente tem um botãozinho de Start para abrir as aplicações, etc., aqui você também tem um, fica no alto à esquerda. Então, se eu vier aqui em cima, selecione um item. A primeira coisa que eu tenho que dizer é onde é que eu quero ir, né? Eu quero ir para um projeto, eu quero ir para um portfólio, eu quero ir para um programa, para o espaço de trabalho, para a parte de ideias ou para a parte de configuração do Primavera. O Sérgio comentou da importância do conceito de workspaces. Vocês devem lembrar, um slide que ele mostrou tipo um guarda-chuva, né? Que dentro do guarda-chuva, o nome do guarda-chuva era workspace e embaixo dele tinha projetos, programas, portfólios, etc. Workspace, que no caso, na versão em português, são os espaços de trabalho. E é muito importante entender esses espaços de trabalho porque todos os projetos, vou aqui exibir todos os projetos ficam organizados na base dentro dos espaços de trabalho. O espaço de trabalho funciona parecido, a mesma ideia da EPS, né? Para quem é usuário de PCs, né? Talvez a melhor analogia é a EPS, é quando você tem uma estrutura hierárquica onde você vai colocando seus projetos dentro. A única diferença é que no caso do Workspace, do Primavera Cloud, cada nó nessa estrutura, ele tem muito mais do que apenas projetos, muito mais apenas do que usuários, etc. Tem configurações, tem processos de negócio, tem formulários. Então significa, por exemplo, se eu tiver aqui embaixo, no meu espaço de trabalho, uma área chamada Telecom, uma outra Information Technology, significa, por exemplo, que o processo, o workflow de captura de demanda pode ser totalmente diferente num outro. Formulários diferentes. Eu posso ter, inclusive, nomenclaturas diferentes. Dentro de Information Technology, eu posso chamar gerente de projeto de Scrum Master, por exemplo. Eu posso chamar atividade de, sei lá, de User Story. Então, eu tenho configurações que eu posso fazer, não apenas colocar projetos dentro de cada uma delas. Então, se eu vier aqui, por exemplo, Indústrias Demo, e clicar nela, eu vou para o ambiente de trabalho, para o espaço de trabalho das indústrias demo, que é onde, por exemplo, posso verificar todos os projetos, programas, portfólios. Então, exibir todos os projetos. Ele me mostra que todos os projetos que estão dentro daquela estrutura, daquele espaço de trabalho que eu estou chamando de indústrias demo. Então, você vê que eu vou procurar fazer algumas analogias com PCs, porque eu sei que muitas pessoas aqui são usuários de PCs, mas a possibilidade de você criar indicadores, flags, né, essas funcionalidades estão previstas aqui também. E explicando um pouco da interface do Primavera Cloud, porque você vai ver isso se repetindo em vários lugares, né, você vai o tempo todo se deparar, por exemplo, com esse controle aqui, com essa nuvenzinha aqui, com esse balão. Significa que existe um comentário, existe uma colaboração, existe um bate-papo aqui. Então, esse azulzinho aqui, porque já existe registro. Então, se eu clicar aqui, ele vai me abrir a tela de chat, onde a gente pode comentar com as pessoas. Então, se eu quiser pedir a opinião da Thaís, por exemplo, Thaís, deixa eu ver se eu tenho nessa base de dados, tá? Thaís, o que você acha desse projeto? Estou iniciando um bate-papo com ela, ela vai ser notificada, ela vai poder abrir o chat, ela vai poder curtir e comentar igual os outros testes que a gente fez aqui. E à medida que a gente vai colocando aqui, por exemplo, tem comentários, né? Se eu clicar aqui aparece o comentário que foi feito, aqui eu acabei de fazer para a Thaís, né? Então você tem essa possibilidade de implementar como se fosse uma espécie de rede social em torno de objetos. Quando eu falo objetos, não é só projetos, mas também atividades, recursos, riscos. Em todo lugar do sistema, onde aparecer uma lista de alguma coisa, seja uma lista de riscos, uma lista de itens de escopo, qualquer lugar que tenha uma lista de alguma coisa, você vai encontrar esse mesmo tipo de interface. É uma lista onde você pode clicar nas colunas e classificar em ordem alfabética, em ordem do maior para o menor, né? Você também pode chegar e simplesmente... Deixa eu pegar aqui o status de prazo. Você pode chegar aqui, por exemplo, também trocar as colunas de lugar. Então, eu quero botar o percentual de conclusão mais para cá, né? E os itens também são clicáveis. Se eu quiser ter o histórico desse índice de status de prazo aqui desse projeto, eu posso simplesmente clicar aqui. Ele me abre a série histórica, né? Aqui não foi muito feliz. Vou tentar pegar um outro aqui que tenha mais itens. Vou tentar pegar esse daqui. Tem alguns valores aqui ao longo do tempo para aquele indicador, tá bom?
Muito bem, então eu vou abrir um projeto para vocês verem. Posso simplesmente selecionar naquela lista ou voltar aqui de novo para o meu controle no alto e pegar um projeto. Vou pegar esse projeto aqui, lançamento de novo produto. E quando eu abro esse projeto, você percebe que o menu, aqui do lado esquerdo, ele passa a receber os diversos módulos, a gente chama de aplicativos, os diversos aplicativos, mas são os diversos módulos que o Primavera Cloud tem para gerenciar um projeto. Se eu selecionar aqui um portfólio ou um programa, certamente esse menu do lado esquerdo vai mudar um pouco. Mas como eu selecionei um portfólio, como eu selecionei um projeto, eu tenho as minhas opções. A primeira coisa que eu tenho é a programação, é o cronograma. E o interessante do cronograma, tem várias coisas interessantes do cronograma, inclusive evoluções em cima até do que o próprio PC tinha. Certamente eu vou poder ver aqui de cara um cronograma, onde eu clico aqui na atividade, ele me traz aqui embaixo as informações, né, os detalhes dessa atividade. Vocês certamente conhecem esse tipo de interface, é muito familiar para vocês. Então, vou navegando aqui para aquela atividade status, atribuição de recursos, né, as pessoas estão alocadas, recursos alocados naquela atividade, documentos, relacionamentos, riscos associados a essa atividade, tarefas, já vou falar sobre isso, atribuições de escopo e o rastreador lógico, que mostra o diagrama de precedência, né, das atividades. Bom, eu posso também mudar aqui embaixo, colocar, em vez de detalhes de atividade, colocar o uso do projeto. E nesse caso aqui, ele vai mostrar alguns recursos com relação à sua capacidade, sua disponibilidade. Se eu selecionar todo mundo no projeto, eu vou acabar tendo uma curva S de escopo ao longo do tempo. Eu posso vir na parte de histograma também, então quando essa pessoa está alocada, qual é a capacidade dela, qual é a alocação dela, né, que são os recursos. Então eu posso verificar isso por recurso ou por função, ou voltar para os detalhes da atividade. E o Gantt, ele também é vivo, então se eu quiser, por exemplo, aumentar a duração dessa atividade, eu posso vir aqui aumentar, né? Eu posso deslocá-lo no tempo, se eu deslocar a barra inteira para frente, né? Ele até me pergunta, você quer botar uma restrição do tipo, essa atividade must start, né? Tem que começar a partir dessa data em diante? Eu vou dizer que sim, então estou fazendo uma alteração no cronograma, né? Eu posso também pegar e fazer essa mesma alteração para as outras atividades, se eu quiser aqui, ó, igual o Excel, vou chegar aqui, ó, arrastar para baixo e fazer com que todas elas tenham 37 dias. Eu posso selecionar várias atividades, fazer copy e paste, né, copiar e colar de várias, né, 3, 4, 5, quantas eu quiser. Né, na hora que eu faço copiar, na hora que eu faço colar, ele me pergunta o que eu quero colar. Eu posso pegar todos os relacionamentos, códigos, atividades, etc. Né? E eu posso, então, deixar salvo aqui. E eu também tenho o Ctrl Z. Se eu der o Ctrl Z, eu desfaço aquilo que eu fiz recentemente. Então, uma ferramenta também importante, que eventualmente você pode estar fazendo pequenas alterações. Né? E tem a programação, o famoso F9 está aqui também. Então, eu vou fazer o cálculo dessa programação com data específica, né? E ele vai fazer o cálculo normal, como a gente está acostumado, como a gente já conhece. Eu tenho também aqui as diversas visões. Né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, a visão de planejamento. Eu posso ver uma visão focada em recursos ou riscos. São nomes de visões que eu coloquei. Na verdade, as minhas visões eu cadastro. Então, se eu quiser cadastrar aqui uma nova visão, eu simplesmente venho aqui gerenciar exibições e digo, nessa nova visão que eu vou criar, quais são as colunas que eu quero que apareça na tela, quais são os filtros, como é que eu vou agrupar, se eu vou agrupar por WBS, por data, etc., classificação, quais são as barras, o que eu quero que apareça nas barras, qual é a escala do Gantt. Então, tem todas as configurações para eu salvar diversas visões. E quando eu seleciono uma visão, por exemplo, planejamento, risco e recurso. Então, eu estou aqui na visão de planejamento, se eu selecionar a visão de risco, já me muda algumas colunas, já muda alguns parâmetros no Gantt. Então, aqui no caso, o meu Gantt, nessa visão, por exemplo, a minha barra, ele mostra aqui a linha de base original. Eu já poderia pegar e colocar, por exemplo, alguma coisa relacionada a risco. Né? Pegar aqui, por exemplo, a parte de risco pré-resposta, por exemplo. Né? Então, teria aqui essas configurações todas para fazer. Uma outra coisa interessante também é
eu posso chegar aqui e simplesmente executar um cheque de integridade. Quem já é usuário do P6 antigo na versão web também já viu isso lá, é uma outra funcionalidade também interessante. Eu crio uma série de regras para fazer o teste de qualidade do cronograma, minha pontuação da integridade do cronograma. Então, isso serve, por exemplo, tanto para você disciplinar internamente suas equipes a criar cronogramas com mais qualidade, ou até mesmo para você, isso a gente tem clientes que faz isso, colocar isso em contrato para você pegar, por exemplo, um cronograma que vem no fornecedor. Eu sou, por exemplo, o proprietário de um ativo, eu estou contratando um empreiteiro para me fazer a obra. Então, o cara vai me dar o cronograma dele, eu trago para dentro e falo, olha, vou passar um teste aqui, tá? Eu não quero cronogramas com menos de 95% das atividades sequenciadas, eu não quero cronograma com folga negativa, eu não quero cronograma com mais de 10% das atividades com mais de 30 dias de duração, estou te forçando a fazer um cronograma mais detalhado. Eu crio uma série de regras e aí essa pontuação da integridade me dá uma nota do cronograma. Ó, então, o cronograma tem nota 9, não tem nota 10. Né? Ele não atingiu 100% da integridade. E essa integridade ela é medida em função dos parâmetros que você conhece, que você coloca. Então, no caso aqui, sem data final. Né? Eu quero 4 atividades que foram identificadas sem data final. Então, estou dizendo que eu no máximo 15% das atividades sem data final. Então, tem um item aqui. Então, isso é uma coisa interessante. Uma outra coisa interessante também é a possibilidade de você trabalhar com cenários de cronograma. Então, aqui eu estou trabalhando no cronograma atual, mas eu posso abrir o cronograma da linha de base, ou simplesmente um cenário, início de detalhamento. Está aqui um cenário que eu fiz lá atrás, não cheguei a salvar com um baseline, apenas um cenário. Como é que estava o cronograma nessa época? Né? Então, mostra que ele me abre como é que era aquele cenário inicial. Então, você está trabalhando num cenário, tá vendo? Não é o cronograma atual. E a qualquer momento eu posso chegar a promover esse cenário a cronograma real ou simplesmente descartar. Eu vou voltar para o cronograma atual. Então eu posso, por exemplo, fazer simulações. Aí se eu, por exemplo, por conta aí do Covid, se eu pegasse todas as atividades do projeto e parasse, sei lá, jogasse para frente por mais 3 meses, por exemplo, né? Eu não mexeria necessariamente no cronograma atual. Eu me viria aqui, criaria um novo cenário de cronograma, faria a simulação ali e veria o impacto que seria na minha programação, sem necessidade de alterar o cronograma real do projeto, o cronograma que está salvo, o baseline está salvo, nem a última versão. Uma outra coisa interessante também em termos de cronograma é essa possibilidade de você fazer a comparação da programação. Então, a comparação é o seguinte, eu vou pegar o meu cronograma, um cronograma X, e comparar com o cronograma Y. Por exemplo, o cronograma atual com o cronograma da linha de base, o cronograma do cenário lá atrás da planejamento inicial versus o cronograma do baseline, ou o cronograma atual. Então, eu faço comparações e ele me mostra o que mudou de um cronograma para outro. E eu posso fazer essa comparação, inclusive, a partir de uma data e hora passada. Então, vamos dizer que eu quero saber como é que estava a comparação do meu cronograma atual com relação ao cronograma que eu tinha há 15 minutos atrás, por exemplo. Né? E eu vou fazer essa comparação. Né? Ou, se eu não me engano, acho que eu salvei lá o cronograma que eu estava mexendo para mostrar para vocês. Então, acho que tivemos algumas alteraçõezinhas aí. Né? Então, eu vou pedir aqui para as diferenças. Então, está aqui, olha. Dois valores alterados. Então, a data dessa atividade que eu mudei. O que mais? Eu não incluí nova atividade, não mudei relacionamento nenhum. Mas, inclusive, tive até valores alterados. Porque como eu alterei duração e data inicial de algumas atividades, obviamente, as outras atividades que tenham... Se bem que eu não rodei o cálculo ainda, mas se eu tivesse rodado o cálculo, teria, inclusive, alterado a data início mais cedo, fim mais cedo, dentro da rede de precedência, né? O impacto nisso teria alterado as datas também, eu teria o log aqui de tudo que mexeu. Então, essa possibilidade de você também comparar o cronograma atual com qualquer momento do seu cronograma na vida, no passado, também é bastante interessante. Uma novidade também que o Primavera mesmo não tinha. Muito bem, um outro ponto interessante para falar é essa questão de dashboards. Então, eu tenho dashboards aqui para um projeto. Então, se eu quiser verificar a situação geral do projeto,
Tá? Visão geral, número de atividades. Deixa eu dar um Alt Tab aqui, eu vou abrir um outro projeto que eu tenho aqui, que eu acho que esse aqui tem os dashboards mais bonitinhos. Tem alguns exemplos melhores aqui. Então, os principais, os top 10, né, os principais pacotes de itens de escopo, os principais pacotes de trabalho. E eu posso criar gráficos também. Então, nesse caso aqui, um dashboard de risco. Então, riscos, né, por probabilidade de ocorrência, riscos por custo, riscos por distribuição. Então, na verdade, esses gráficos todos aqui a gente pode criar. Vamos fazer um painel aqui sobre orçamento, né? No projeto, quanto tem de dinheiro em cada departamento, então no portfólio, quanto tem de dinheiro para cada sponsor, para cada gerente de projeto, fazer um gráfico de pizza mostrando isso, um gráfico de barra mostrando a evolução. Então eu posso criar meus gráficos, eu tenho uma ferramenta de dashboards aqui dentro, totalmente visual, que você, por simples clique, arrastar e soltar, você vai compondo, criando seus gráficos, tanto para programas, quanto para projetos, quanto para portfólios, para workspaces. Então tem muita flexibilidade aqui em termos de construção de dashboards, inclusive com a possibilidade de mapa. Então, aqui nesse caso aqui tem um errinho aqui, porque eu estou fora da VPN da Oracle, pode ser que não esteja funcionando. Mas a ideia é essa, você poder ter esses dashboards todos aqui, tá bom? Falar um pouquinho de custos, né? Custos dentro do Primavera Cloud é interessante também, porque a gente implementa o conceito de CBS, né? Algumas pessoas chamam de WBS, mas a gente não gosta mais de WBS para não confundir com a WBS de escopo. Para a gente é uma CBS. A CBS é uma estrutura analítica de custos, não de escopo, não de pacote de trabalho. E isso é interessante porque você pode ter uma visão financeira do projeto, como você está vendo aqui, que não precisa necessariamente ser o espelho ou o reflexo da sua WBS ou do seu cronograma. O que acontece muitas vezes com quem não tem uma ferramenta completa de gestão de projetos? Você acaba tendo só um cronograma, e aí você coloca os custos nas atividades, e se você quiser ter uma visão do orçamento, você tira um raio-x daquele cronograma, né, mostrando os campos de custo. Isso, na verdade, não é muito interessante, porque do ponto de vista de quem gerencia custos do projeto, talvez fosse mais interessante você ter uma classificação contábil que te permita, por exemplo, agregar insumos, materiais, serviços, tudo em linhas específicas para isso. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho no meu projeto, dentro do item de escopo, que eu uso em vários pacotes de trabalho, que é, sei lá, cimento, saco de cimento, vamos pensar assim. O cimento ele é consumido ao longo do projeto em várias WBS, em várias fases, por vários recursos diferentes, em várias datas diferentes. Né? Se eu quiser saber quanto eu tenho de cimento contratado, compromissado, pago, requisitado, em ordem de compra, recebido, realizado, né? Eu não consigo, eu tenho dificuldade se eu não tiver uma ferramenta que me organize os códigos de custo por materiais. Eu tenho que sair catando na minha WBS, no meu cronograma, todos os pacotes de trabalho têm custo e sair somando isso tudo. Então, isso dificulta um pouco a vida de quem gerencia o custo. Para quem faz orçamento baseado em quantitativos, preços, composições, para quem gera requisições de compra de insumos materiais, para quem faz o acompanhamento financeiro das ordens de compra, para fazer medição e liberação de pagamento, tudo isso é muito mais interessante você ter uma estrutura de custos dissociada da WBS do cronograma. Se você quiser criar essa CBS totalmente espelhada com a WBS, não tem problema algum, você pode criar, você não está proibido de fazê-lo. Mas existe a possibilidade de você ter essa flexibilidade que tem muitas vantagens e certamente o maior beneficiário são as pessoas mais interessadas em gerenciar os custos do projeto ou os custos da carteira, do programa como um todo. Você traz uma certa padronização. Então, o que a gente coloca aqui, a gente monta a nossa CBS, a gente coloca nossas colunas, orçamento atual, orçamento aprovado, solicitações de mudança, né, alterações que foram aprovadas, você tem o empenho, você tem o realizado, você vai apurando, você vai apropriando os custos ao longo do projeto aqui na tua estrutura. E esses itens, obviamente, como você está vendo, isso aqui são itens clicáveis. Então, significa aqui, ó, orçamento alterado. Significa que eu tenho uma solicitação de mudança ou N solicitações de mudança que somadas me dão 450 mil nesse Facility Operation, esse código de custo aqui. Então, se eu clicar aqui,
o sistema me mostra, só tem um registro de mudança. Então, foi uma solicitação de mudança. Se eu clicar aqui, eu vou lá na mudança, mas não preciso entrar aqui agora. Mas só para mostrar para vocês que isso vem de algum lugar do sistema. Não é uma planilha que alguém está digitando aqui. Se o valor está aqui, é porque ele foi apropriado em algum lugar. Ou porque teve alguma medição realizada, um orçamento aprovado. Né? Então, os valores eles não caem aqui ao acaso. Eles vêm para cá ou do teu fluxo de caixa que você informou para o seu projeto, ou ele vem dos pacotes de trabalho que estão relacionados à WBS do projeto, né? Ou então de riscos associados. Então, as fontes de custos do projeto, elas convergem todas para essa planilha de custos. Então, não interessa você estar apropriando o custo a partir do cronograma, a partir do recurso, a partir da apropriação de escopo. Os diversos lugares do sistema onde existem formas de fazer medição e apropriação, no final é tudo somado aqui nessa planilha de custos. Tá bom? Vou dar Alt Tab aqui de novo, que eu quero mostrar uma outra coisa que eu acho interessante também falar de custos, que é o fluxo de caixa. Essa base de dados aqui tem mais exemplos. Então, nesse caso daqui, o fluxo de caixa é uma outra ferramenta importante também. Uma vez que eu estabeleci a minha planilha de custos, os seus diversos pacotes de trabalho, ao longo do tempo, etc., como é que fica a minha distribuição das minhas curvas S, no caso aqui, financeiras, dentro do projeto? Então, eu tenho aqui orçamento planejado, eu tenho minhas previsões, como o meu forecast, né? Então, o orçamento planejado é o laranja mais escuro, o forecast é o laranja mais claro. Então, eu consigo ver aqui o meu consumo financeiro ao longo do projeto. Eu posso diminuir aqui para dar uma dimensão melhor, diminuir a escala aqui só para ficar mais bonitinho. E eu também tenho outras curvas que eu posso agregar aqui. Vamos imaginar que eu quero colocar no meu fluxo de caixa, eu quero colocar o orçamento aprovado do portfólio. Olha que interessante. Eu posso criar um fluxo de caixa para o meu projeto e na hora que ele sobe para o planejamento plurianual da companhia, se alguém fizer alguma alteração, porque eventualmente no mês de janeiro a gente não vai ter X mil reais para pagar todos os projetos, então a gente precisa alterar de alguma coisa, o fluxo de caixa que foi alterado no meu portfólio volta para cá, eu consigo visualizar aqui. Eu posso ver os benefícios. Vamos botar os benefícios aqui para ver como é que fica. Então, em algum momento, eu também, além de apurar os custos, apurei os benefícios do projeto. Pensando-se em valor presente líquido, taxa interna de retorno, etc., é interessante você também ter para o teu projeto potenciais benefícios. Até porque o Primavera, ele vem aqui nos campos financeiros e calcula. Então, se eu colocar aqui a taxa de desconto, né, ele me dá o valor presente líquido, ele me dá a taxa interna de retorno, me dá todas as informações financeiras. A gente calcula para você, né, com base no fluxo financeiro que você colocou no fluxo de caixa do projeto. Né? Então, isso também é bastante interessante. No mais, até para não me estender muito, porque tem muita coisa interessante ainda para mostrar, eu tenho a parte de funding. Né? O que eu faço em funding? Funding é fundos de projeto. Ok, eu tenho orçamento, eu tenho compromisso, eu tenho empenho, eu tenho tudo. Mas da onde vem o dinheiro? Eventualmente, para poder gastar aqui, sei lá, 250 mil na linha de Pricing Payment Procedures, né, para poder gastar esse dinheiro, vamos imaginar que é 250 mil aqui, 100 vem do orçamento do marketing, 100 vem do orçamento da engenharia e 50 vem do orçamento da TI. Então, eu tenho fontes de dinheiro, fontes de recursos vindo da companhia de locais diferentes. Eu posso, inclusive, sei lá, o CAPEX da companhia, mais, sei lá, a captação no mercado. Vamos dizer que a empresa emitiu debêntures, ou então pegou um contrato de financiamento na Caixa Econômica para fazer a captação do tratamento de esgoto. Enfim, existem várias formas, existem várias fontes de financiamento que eu preciso controlar a disponibilidade, né, o realizado, o empenho, o saldo das fontes individualmente e também a alocação dessas fontes dentro do orçamento de cada código de custo do projeto, para ter certeza que eu vou ter fundo para poder pagar quando eu fizer uma liberação de pagamento de 250 mil aqui, da onde vai ser esse dinheiro. Então, essa parte de funding, essa parte de fundos de projeto é interessante, é uma coisa que o Primavera Antigo também tinha dificuldade de fazer, aqui é bastante simples, você cadastra as fontes de financiamento e vai fazendo gestão dos contratos, de uma maneira muito simples. Orçamento e realizado. Então, onde eu coloco o orçamento do projeto, onde eu coloco o realizado do projeto, e tem também a parte depois de mudanças. Vamos falar um pouco de riscos. Acho interessante falar de riscos também, porque o Sérgio, inclusive, comentou mais cedo um pouco dessa questão do Primavera Cloud ser um grande agregador de outras ferramentas que a Oracle, que a própria empresa Primavera, antes de ser adquirida pela Oracle, tinha,
e que eram espalhados em distintas ferramentas. Então, antigamente tinha o P6, tinha o Risk Analysis, tinha o Contract Manager, tinha o Primavera Portfólio, como é que é o nome mesmo, Sérgio? O Primavera Portfólio, até esqueci o nome, mas enfim, mas era mais antigo. Também foi uma outra empresa que a gente comprou. Então, na verdade, no Primavera Cloud aqui, nós convergirmos todas essas soluções para um único ambiente. Então, praticamente todo o risco análise está aqui dentro também. Então, eu tenho meu cadastro de riscos, né? Então, vou colocar o risco aqui, né? Detalhes geral, detalhes do risco, ações de resposta, mitigação, enfrentamento, etc. Probabilidade, impacto no custo, impacto na programação, atividade do cronograma onde esse risco está relacionado, né? Eu posso ver isso aqui também da forma gráfica, minha matriz de pontuação de risco. Eu posso usar várias matrizes, cadastrar no sistema várias matrizes de dimensões diferentes, ver como é que se comporta. Então, além de você poder fazer toda a parte de gestão, identificação do risco, assessment, qualitative risk, quantitative risk, que é toda a parte que o PMI, por exemplo, também fala bastante, das fases de gestão de risco, né? Você também pode ter o valor monetário esperado, etc. Você também pode simplesmente executar a análise de risco, né? Para quem é usuário, para quem conhece o risco análise, vai entender muito bem como isso aqui funciona. Então, eu tenho a possibilidade de executar a minha análise de risco, limite de convergência, número de interações, né? Os parâmetros da execução da análise, a distribuição triangular, a distribuição dos pontos, né? A atividade, como é que se diz? A duração mais provável, pessimista. Então, tudo isso está presente aqui, de tal forma que a análise de Monte Carlo, essa simulação, o que ela vai fazer? Deixa eu salvar a exibição aqui. Ela vai simplesmente executar essas interações todas e te gerar o laudo, gerar o resultado. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o resultado da minha análise, o resultado da minha distribuição, do ponto de vista de data de término, né? Então, o término determinista, que é o que você colocou no teu cronograma, no teu projeto, está 17 de outubro de 2022. A chance de você atingir esse término nessa data é zero. Então, estou dizendo que o teu projeto é inexequível nessa data. Com 90% de certeza, o teu P90 aqui é 27 de fevereiro de 2023. Com 10% de certeza, 9 de dezembro de 2022. Teu projeto ele não termina antes de 14 de outubro, ele é inexequível antes dessa data, né? Tem um término máximo, término médio, etc. Então, você tem aqui uma análise que serve tanto para data de término, como também para custo. Então, o teu projeto, com 90% de certeza, vai custar 277 mil, não vai custar 59, nem 144. Então, tenho isso para custo, duração, data de início, data de término, e também nos cenários pré, pós-resposta. Então, cenário pós-resposta, como é que fica o meu projeto aplicando-se todas as pré-respostas, como é que fica o cenário pós-resposta? Então, já aqui as datas já mudam um pouquinho. E como é que fica o meu pré e pós-resposta? Eu consigo ver, por exemplo, as diferenças nas curvas de tempo do meu projeto, né? A pós-resposta é o cinza mais claro, o azul é o pré, né? Então, aplicando a pré-resposta, meu projeto anda aqui. Aplicando a pós-resposta, meu projeto anda nessa linha daqui. Então, tem muita coisa interessante. E, além de mostrar também a análise, o resultado da análise, também tem informações que podem ser interessantes para você que precisa entender o impacto de cada risco, até porque você vai, com o resultado desse, né, você vai acabar indo reprogramar o projeto para procurar datas mais realistas. Então, tem alguns insights aqui. Então, impacto médio. Então, isso aqui, para cada atividade do cronograma, você tem o quanto cada risco impacta nela. Então, incerteza da atividade, o risco de perda de MPs, risco de quebra de maquinário, é o laranjinha. Então, esses riscos aqui, quanto cada um deles contribui para cada atividade. Também pré e pós. Eu tenho também o impacto da remoção do risco. Então, significa que se eu conseguir remover esse risco daqui, eu ganho 69 dias do projeto, por exemplo. Certeza da atividade, se eu conseguir reduzir, não é certeza, mas aqui, por exemplo, eu consigo 2 dias, eu consigo... Então, te dá algumas informações interessantes para você poder ter insights na hora de voltar e reprogramar o projeto. Uma outra coisa interessante também é a parte de escopo. E a parte de escopo, o Primavera é muito interessante porque ele
cuida do escopo exatamente como tem que ser, né? De acordo com as boas práticas. E, de novo, caso você não queira usar o modo de escopo, você não é obrigado. Você pode pegar o teu cronograma e identar as atividades, botar atividade pai, atividade filha, e você vai trabalhar como outras ferramentas, os concorrentes aí trabalham. A simples identação das atividades pressupõe que os níveis pais fazem parte do BS, o que não é, o que na prática não é, mas é como se fosse. Então, você também pode trabalhar assim se quiser, mas o Primavera ele traz o objeto escopo ao seu patamar de relevância que ele precisa realmente ter. Então, eu quero dizer o seguinte: primeiramente, eu tenho a parte de itens de escopo. Quando eu falo itens de escopo, eu estou dizendo que eu tenho uma estrutura analítica que me diz todos os itens, né, que eu posso usar, que foi contratados e que eu posso usar no projeto. Lembra o exemplo que eu dei da ideia lá do cimento, por exemplo? Então, como se tivesse aqui um item chamado materiais, onde eu teria aqui os materiais cadastrados, serviços cadastrados. Então, são os itens de escopo que eu vou gastar, que eu vou alocar, que eu vou usar nos mais diversos pacotes de trabalho dentro do sistema. Então, aqui eu tenho um banco aqui de 5.000 horas de desafios de e-mail. Não sei exatamente o que é isso, mas alguém cadastrou isso daqui. 2.000 unidades, né, desse item aqui, de prestabilidade. Então, onde é que eu vou usar esses caras? Eu vou usar justamente no pacote de trabalho. Então, quando eu vier aqui em pacote de trabalho, ou atribuições de escopo, eu vou conseguir ver exatamente aonde que eu estou usando esse cara. Que eu acho que agora foi. Deixa eu ver aqui qual pacote de trabalho. Qual deles tem pacote? Esse aqui tem. Então, aquisição de medicamento, esse item, né, ele está alocado num pacote de trabalho solicitar aquisição de equipamentos. Né? Por enquanto não foi consumido nada, mas ele está o item aqui que ele pode ser alocado em vários pacotes de trabalho. Aliás, falando no pacote de trabalho, então vamos olhar agora sobre a perspectiva do pacote de trabalho. Tá mostrando os itens de escopo, são os itens individualmente, todos os materiais, todos os serviços que foram contratados para o projeto, mas ainda sem ver como é que está a distribuição desses itens dentro dos diversos pacotes de trabalho. Para poder verificar, se eu tivesse aqui, por exemplo, estudo de solubilidade, eu vou ver quais os pacotes de trabalho onde esse cara está sendo alocado. Então, se eu quiser agora ver do ponto de vista do pacote de trabalho, que é a outra visão, né? Então eu entro aqui, eu vou em pacote de trabalho, então eu vou abrindo a minha WBS, eu estou vendo aqui pacote de trabalho, e quem está usando o quê? Então, recebimento de MP, solicitar aquisição de referência. Então, esse daqui, na hora que eu mergulho aqui, ele me mostra todos os itens de escopo que foram alocados nesse pacote de trabalho. Nesse caso aqui foi só aquele mesmo. Então, aqui seria uma forma de você atribuir isso. Ou seja, eu viria agora, aqui eu não consigo adicionar nada, o botão de adicionar aqui está desligado, porque eu já só vi a minha linha de base. Né? Mas se eu quisesse, eu poderia fazer uma solicitação de mudança, né? Alteração em pacote de trabalho, né? Abrir uma solicitação de mudança para poder incluir mais itens aqui dentro. Mas se eu não tivesse com o baseline definido, eu teria um botãozinho de mais aqui em cima para eu clicar e poder encher essa minha lista aqui de todos os insumos, todos os itens de escopo que compõem esse pacote de trabalho. Esse solicitar aquisições de medicamento. Então, esse solicitar requisição de medicamentos de referência é um item, é um pacote de trabalho que tem seus itens de escopo aqui dentro. No final, eu vou ter as minhas medições. Então, poderia ver aqui em andamento e começar a dizer quanto eu já gastei de cada um dos itens. E assim começar a fazer o quantitativo, né, a apuração, a apropriação dos quantitativos, que obviamente, ao digitar quanto foi realizado, ele vai apurando isso no gasto realizado, no custo realizado, dando baixo do empenho e por aí vai. Tá bom? Divisão em fase do tempo, se eu quiser fazer uma curva S disso, né, distribuir esses valores aqui que eu tenho para esse item, aqui por acaso não tem nenhuma distribuição, mas poderia fazer aquele valor todo distribuindo uma linha de tempo de acordo com alguma curva, algum critério qualquer, para poder depois, inclusive, ter uma curva S disso, até mesmo com o consolidado do projeto. Bom, deixa eu pegar um outro projeto aqui. Eu tenho também a parte de recursos, né, onde eu tenho recursos atribuídos. Vamos direto aqui para análise para mostrar uma coisa interessante.
Vamos pesquisar aqui o Scott. Então, Scott é um recurso que está super alocado. Então, o sistema também, o Primavera Cloud também mostra para você, né, como é que estão as alocações e superalocações. Então, a linha vermelha é a capacidade de trabalho desse recurso, o Scott. Ele tem 20 horas por semana só. Então, eu fui no calendário dele e tirei metade das horas de trabalho dele. Então, ele tem 20 horas por semana, só para poder mostrar esse efeito aqui, que é a superalocação. Então, estou vendo aqui que ele está superalocado em algumas datas, né? Então, se a gente tirar uma análise, a gente vê por aqui. Se eu falar no cronograma, fizer o nivelamento de recursos, tudo isso vai ajudar também, vai te ajudar a resolver isso. O que mais? Eu tenho... o Sérgio comentou, eu acho interessante mostrar também, relevante mostrar a parte de documentos. Então, eu tenho aqui uma espécie de um repositório de documentos, que da mesma forma como no Primavera, e junto com o AutoVu, antigamente conseguia abrir e fazer comentários, também posso. Então aqui é um DWG, é um arquivo do AutoCAD, então se eu clicar aqui ele abre, né, eu consigo visualizar as marcações que foram feitas. Então esse vermelho aqui tem um comentário. Everton, o que você achou disso? Aqui o amarelo também tem um comentário, né? Os outros itens aqui, então cada item aqui é um markup. Então se eu clicar aqui na bola vermelha, comentário aqui, e obviamente se eu quiser chegar e fazer uma nova marcação, ver aqui um desenho, faço uma nova marcação aqui, coloco no meu comentário e ele vai gerando os markups desse meu desenho. Os markups depois ficam aqui, né? Se eu ver aqui em anotações, além de você visualizar os desenhos, também consegue visualizá-los fora do desenho. Então, aqui todos os markups aqui que você tem, né? Se clicar aqui, ele me abre de novo o documento mostrando o ponto. Eu também faço a parte, também tem controle de versão, então esse aqui está na versão 2, ele tem versões anteriores, né? E a parte de detalhes, são os metadados do documento. Eu consigo visualizar o documento aqui dentro antes de abri-lo, né? Então não preciso necessariamente abrir o documento para ver, eu posso me chegar aqui, tenho tipo um preview, mas é claro, se eu clicar, ele vai e abre o documento com as suas anotações todas bonitinho. Uma coisa muito interessante que o Sérgio também comentou do Primavera Cloud, que estende a funcionalidade padrão para o uso em várias situações, que é quando você, por exemplo, você quer que o seu cronograma chegue até um determinado nível de decomposição, vamos imaginar assim que é um nível mais baixo de tarefa, é 1 semana, 2 semanas, tarefa não, de atividade com 1 ou 2 semanas. Eu não quero no cronograma que a atividade com granularidade de dia, eu não quero microgerenciar, né? Eu quero deixar o cronograma lá com 1 semana, 2 semanas. E aí no P6 a gente tinha algumas coisas tipo steps, né, os passos, né, que eu poderia criar passos e tudo mais. Aqui no Primavera Cloud eu tenho um conceito de tarefas. E tarefas ele serve para várias coisas. Primeiro, obviamente, eu não quero microgerenciar, eu quero decompor uma atividade que está no cronograma, que está, por exemplo, para 1 semana, e quero decompô-la em itens menores, que eu vou chamar de tarefa, mas eu quero ter a liberdade de poder mexer essas tarefas à vontade. Por exemplo, segunda-feira eu falei que ia pintar a parede, mas choveu, está tudo muito úmido, então eu vou deixar para pintar a parede na sexta. Então eu arrasto a tarefa pintar parede para sexta-feira. E na segunda-feira eu pego, por exemplo, uma outra que, sei lá, instalar ar-condicionado, não sei, que seria na terça, eu trago para segunda. Então eu tenho essa possibilidade de, numa semana, é, mexer na programação do dia a dia, em função das intempéries ou da necessidade do dia a dia, sem necessariamente perder o prazo de uma semana da atividade macro, que seria, por exemplo, a entrega da sala. Então, tem uma atividade lá que é a finalização do acabamento para entregar a sala. Então, ela dura 1 semana. Então, no meu cronograma, só tem 1 semana. Agora, no dia a dia, para quem está lá, dentro do prédio, dentro da construção, que precisa, que está lá, tem que conversar com o pessoal, com o pessoal do alvenaria, o pessoal da civil, o pessoal da elétrica, né, o pessoal da tubulação. Então, a gente tem essa possibilidade de ter essa flexibilidade de alterar as atividades ao longo da semana sem precisar mexer no cronograma, né? Então, para isso existe o conceito de tasks.
E os tasks, eles também podem ser usados para uma outra finalidade que muita gente em projetos de TI usa, que é para metodologia ágil. Então, em construção, a gente tem isso quando a gente fala em Lean Construction, né, construção enxuta, onde você tem justamente essa possibilidade de ter essa agilidade de tarefas no campo, é o last planner, né, o último planejador. E em tecnologia, você tem esse mesmo uso orientado à metodologia ágil. Então, vou mostrar isso aqui para vocês aqui agora. Deixa eu abrir aqui esse cronograma, que isso aqui é um bom exemplo. Então, aqui nesse cronograma, eu tenho algumas atividades. Gerenciar contatos. Então, está aqui. Gerenciar contatos, gerenciar leads, gerenciar contas. Essas 3 atividades aqui estão acontecendo agora nessa semana. Então, também de 3 de agosto a 17 de agosto. Hoje é dia 11, né? Então, estamos aqui entre essas atividades que estão em execução. Então, você repara, olha as tarefas aqui. São as tarefas que foram criadas. Então, tem aqui gerenciar leads, tem essas tarefas, contato tem essas tarefas aqui. E seria muito interessante se eu pudesse ter tipo um quadro Kanban, onde eu pudesse simplesmente arrastar e soltar essas atividades, como se fossem post-its. Arrastar e soltar essa atividade num quadro. Então, nós temos isso. A gente vem aqui, então, para o plano de trabalho. E nessa ferramenta de plano de trabalho é onde eu vou fazer isso. Então, aquelas minhas atividades que eu tenho no cronograma, gerenciar contas, gerenciar contatos, gerenciar leads, elas estão aqui. E esses aqui são as tarefas, são as tasks que estavam cadastradas lá. Então, tem aqui acompanhar a atividade da conta, alterar contatos, integração. Então, se eu quiser fazer essa atividade aqui na segunda-feira, eu venho aqui e arrasto para cá. Se eu quiser fazer essa daqui só na semana que vem, eu venho e arrasto para cá. E aí eu tenho o comprometimento. Na hora que eu abro aqui a tarefa, ele me abre os dados daquela tarefa e os compromissos. Quer dizer o seguinte, olha, estou colocando aqui, então, já que você falou que não vai conseguir fazer essa semana, estou movendo para o dia 17. Confirma para mim? Confirma. Então, está aqui. Então, estou colocando aqui uma confirmação, dia 17. Se você me perder esse prazo, você vai ter que vir aqui depois justificar por que você perdeu esse prazo. Então, como é que a gente salva baseline, acordo, em post-it, em Lean Construction, um Scrum? É simplesmente assim, você grava o compromisso e a pessoa tem que ter esse direcionamento, esse compromisso de terminar essa atividade até essa data. Tá? Vou excluir esse compromisso aqui só para não travar essa atividade nessa data aqui. Bruno, Rodrigo aqui, tudo bem? A gente está chegando em mais ou menos 1 hora de webinar. Eu não quero segurar muita gente. Vamos para as considerações finais e deixar essa mensagem para todo mundo que participou. Um agradecimento muito especial ao Bruno, ao Sérgio. O Sérgio passou aí o e-mail dele, eu vou passar o meu também. Aqueles que precisarem de informações adicionais, uma apresentação, eventualmente a gente pode fazer uma demo mais personalizada, né? Entra em contato, manda um e-mail para o Sérgio da Verano, me copia, né? Para a gente fazer um trabalho muito junto. Bruno, pega agora assim mais uns 5 minutinhos para deixar aquela mensagem final, para dar um overview final da ferramenta, e aí as pessoas que quiserem um contato, passa para mim, tá bom? Não, tranquilo. Eu já estava terminando finalmente aqui. Esse seria talvez o último item. Mas, essencialmente, o que eu acho interessante, assim, de mensagem final. O Primavera Cloud, ele é a evolução da nossa divisão de engenharia e construção da Oracle. Né? O Primavera P6 ele vai continuar existindo sem problema algum, não se preocupe. Mas o Primavera Cloud ele é a evolução. Né? Nós já temos vários clientes usando no mundo inteiro, inclusive projetos de peso, companhias usando, fazendo rollout do Primavera Cloud em escala global para vários projetos de vários países. E tem todo um módulo que a gente não mostrou aqui ainda, que é o módulo de portfólio. O Sérgio até mostrou os slides, e nem era a minha intenção aqui mostrar portfólio hoje, eu até foquei bastante em projeto mesmo, porque o objetivo aqui hoje era esse, mas tem todo um módulo de portfólio, onde você faz alinhamento estratégico, balance scorecard, captura de a partir de workflows, demandas, formulários, né, estudo de viabilidade, então tudo isso, plano plurianual de investimento, alinhamento estratégico, então tudo isso você faz nesse módulo de portfólio que complementa o Primavera Cloud, né? Tudo numa mesma ferramenta. Então, aquilo que antes era
ofertas separadas em produtos separados, agora está tudo consolidado numa única oferta na nuvem, que é o Primavera Cloud, com uma interface totalmente modernizada, com conceitos sociais, né? Então, você tem inclusive a parte aqui de feed de notícias. Então, se eu quiser me inscrever, eu quero ver, por exemplo, eu quero estar inscrito para tudo que acontecer no projeto A, eu seja notificado. Então, igual uma rede social, tipo o Facebook, vai mostrando aqui as atualizações dos itens que eu sigo. Então, uma ferramenta cheia de modernidade, é uma ferramenta cheia de itens muito alinhados com o futuro, né? E vindo, já antecipando um pouco mais o futuro, a gente está indo no forno também para liberar em breve o Construction Intelligence Cloud, que é uma ferramenta de inteligência artificial que vai apoiar o mundo Primavera e gerando insights e informações interessantes para vocês também. Isso aí, para vocês entenderem para onde a Oracle está indo. Então, o mundo cloud ele é a realidade, e esse mundo de indústria 4.0 está chegando, que já chegou na verdade, e a própria Oracle está muito, muito na vanguarda dessas coisas de machine learning, inteligência artificial e tudo mais. Nós temos em Chicago um laboratório de inovação, talvez aí como mensagem final mesmo, né, a última coisa a dizer. Nós temos um laboratório de inovação em Chicago. Então, se vocês quiserem, se tiverem interesse, a gente pode agendar uma visita também, para vocês conhecerem o canteiro de obras do futuro. Como é que IoT, realidade virtual, realidade aumentada, enfim, uma série de veículos não tripulados, drones, inspeções, rastreamento de materiais, como é que isso tudo pode ser usado dentro do mundo Primavera para benefício da organização. Então, é um canteiro de obras de verdade, né, que usa obviamente é um ambiente simulado, mas para poder exemplificar o uso dessas metodologias, dessas tecnologias. Fica aí, portanto, bruno.mega@oracle.com, caso alguém tenha alguma dúvida mais técnica de produto, que eu possa eventualmente ajudar. E fica o contato do Rodrigo do Verano, do Rodrigo do Sérgio da Verano, para essa parte toda de comercial e de implementação. Muito obrigado, devolvo a bola para vocês.